Deus, desde o princípio de Gênesis até Apocalipse, Deus nos traz uma coisa, que Deus sempre quer que o homem esteja na presença dele. Deus quer que o homem sempre esteja perante ele, perante a face dele, nas orientações dele. Toda pessoa que aprende e compreende a lição de casa, o pastor, qual é a lição de casa? Antigamente Paulo escreve nas suas cartas dizendo que nós andávamos nas trevas, nós não fazíamos a vontade de Deus, nós vivíamos segundo o percurso das trevas, fazendo a vontade das trevas, mentindo, errando, tudo que era de errado estava sobre nós. O homem, o velho Adão estava sobre nós. Mas agora, nós temos a essência daquele que Isaías escreve no livro de Isaías, capítulo 7, no versículo 14. Isaías vai escrever algo extraordinário. O Deus Emanuel está conosco. Deus Emanuel está no meio da igreja. Deus Emanuel agora se manifesta no meio da igreja. Passa 700 anos. A Bíblia vai falar que esse mesmo profeta Isaías, que profetiza sobre o homem, Deus dentro do barro, agora ele nasce como o profeta Isaías profetiza, nasce de uma mulher, de uma terra de Nazaré, pobre, ninguém dava nada. É por isso que Paulo escreve nas suas cartas dizendo que Deus confunde aqueles que são sábios e inteligentes. Deus pega da fraqueza e faz ficar forte. Deus pega do pequeno e faz ficar grande. Deus pega aquele que é humilhado e exalta. Deus pega aquele que não é nada, incomparável é ele. Até mesmo dizendo assim, vamos dar um pouquinho para nós entender. Nós lá fora, quando não tinha Cristo, nós não era nada. Mas Deus pega o improvável do mundo, aquele que era improvável para a sociedade, improvável para todos, e Deus te coloca sobre ti de pé. E ainda Deus faz mais uma coisa, assim como ele fez com Adão, soprou na narina dele, deu vida, deu alma vivente, deu algo extraordinário para Adão. Agora Deus, através do Espírito Santo, ele sopra sobre a nossa vida, ele nos dá a unção que Deus disse que derramaria sobre a igreja no dia do Pentecoste. Quem? Ele, aquele que Jesus jurou, aquele que Jesus prometeu para a igreja que ele viria convencer o homem do pecado, do juiz da justiça. Ele está no nosso meio. Quem é ele? O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo pode vir sobre o homem, mas para o Espírito Santo vir sobre o homem tem que ter uma direção. Que direção? A direção de Deus. Olha bem, a Bíblia, ela é recheada de promessas. Se nós formos olhar para os heróis da fé, começando por Noé, nós vamos ver uma característica extraordinária sobre Noé. A geração de Noé era corrupta. A geração de Noé estava vivendo, em partes, como dizendo assim, um pouquinho como Sodoma e Gomorra, ou mais. Não queria saber de Deus, estava fora de ouvir a voz de Deus. E agora a Bíblia vai falar que Deus olha para a terra, e Deus se arrepende de ter formado o homem. E quando Deus fala disso, Deus está triste. Mas Deus olha por toda a terra, como a Bíblia diz que os olhos dele passeiam sobre a terra. Mas Deus vê um homem, que esse homem tem um coração igual a dele, que esse homem anda igual a ele, que esse homem tem uma característica de Deus. E Deus a lembra quando fez o homem, Adão, perfeito, sem defeito, andava na presença de Deus. Agora Deus olha para Noé e Deus vê uma característica extraordinária no meio de uma geração corrupta. Vê Noé com os olhos espiritual, e Deus vê algo em Noé tão poderoso, tão magnífico, que quando Deus olha para o homem, Deus olha para dentro do ser humano. Tu não entendeu? Quando Deus olha para o homem, ele não olha para a sua aparência. Quando Deus olha para o homem, ele não olha a casa que você tem. Quando Deus olha para o homem, ele não olha o carro que você tem, ou até mesmo o estado, até mesmo o dinheiro no banco. Isso não. Quando Deus olha para o homem, Deus olha dentro do ser do homem, no coração, aonde habita todas as emoções, aonde habita. E se Deus encontrar algo extraordinário que não é emoção, mas quando Deus olha para o coração do homem, e Deus encontra
homem e vou fazer uma história na vida deste homem. Mas tem uma coisa extraordinária. O ser humano tem que querer. Todo ser humano tem que querer. Porque Deus não força ninguém. Deus não força ninguém a adorar, a buscar. Mas Deus tem mostrado o nosso caminho. Deus tem nos mostrado para nós que o tempo está passando tão rápido, e Deus está mostrando assim: eu tenho pressa. O que eu tenho para fazer, eu tenho pressa. Noé passou, veio Abraão passou. Se você ler a história de Abraão, você fica apaixonado. Se você ler a história de Isaac tem as mesmas características do pai. Se você ver a história dos filhos de Isaac, você vai ver que Jacó, mesmo fazendo tudo errado, no fim da história, ele é um homem apaixonado por Deus. É um homem que conquistou muitas coisas, mais do que o seu irmão Esaú. Agora de Jacó, nasce quem? As 12 tribos de Israel. Depois das 12 tribos de Israel, veio um jovem, e esse jovem chama a atenção de Deus. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai para a escravidão no Egito, conforme o que Deus prometeu para Abraão, conforme o que Deus falou para Abraão. Abraão, essa geração que eu vou te dar, como contagem das estrelas, como contagem do mar, essa geração vai ficar escrava na mão de um inimigo, mas com mão forte eu vou tirar eles lá do meio. E quando eu tirar eles do meio, eles não vão sair lá do meio de mão vazia, eles vão sair lá com mão cheia, próspera, abençoada, porque eu vou levar ele para um caminho que é a terra que eu prometi aos seus pais, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Isso aconteceu. Se você olhar um pouquinho para a história de José, você vai ver uma coisa extraordinária. José passou por um processo. Fala para o seu irmão, processo. Quando você tenta passar por um processo, você não vai entender. Você não vai entender as lutas. Você não vai entender porque o irmão de lá, o outro daqui tem inveja de você. Você não vai entender porque alguém vai afastar de ti. Esse é o processo. Você não vai entender porque aquela pessoa, nossa, era tão amigo minha, era tão amigo meu, por que ele se afastou de mim? Tudo tem um processo. E o processo de Deus é doloroso. O processo de Deus para nos levar a um alinhamento com Ele, quando Ele tem um chamado na vida de um homem, de uma mulher de Deus, você que tem essa fiação com Deus, entenda uma coisa: você pode fugir, você pode tentar se esconder, você pode tentar fazer o que quiser, mas os olhos de Deus vai estar fixos sobre você, e você pode ser um fujão, você pode ser uma pessoa que está escondida do ministério que Deus te deu, da unção que Deus te deu, da graça que Deus te deu, do chamado que Deus te deu, e Deus vai te encontrar e vai dizer para você: agora é a hora. Agora é a hora que eu vou te levantar. Isso aconteceu com José. Você pode ver que José fez a diferença dentro do Egito. José estava na casa de Potifar e Deus prosperou. Alinhamento com Deus. Mesmo escravo, numa situação ruim, mas lá Potifar entendeu que aquele jovem era diferente de todos os escravos. Aquele jovem tinha uma comunhão tão grande com Deus, que a comunhão dele fez que o seu senhor Potifar, mesmo não conhecendo Deus, mesmo não sabendo quem era Deus, prosperou de uma tal maneira que ele olhava para José com temor. E quando ele coloca a casa dele, olha bem, para colocar a casa de alguém, você colocar a sua casa na mão de um escravo, você tem que ter um pensamento assim: poxa, o camarada é escravo, eu vou dar minha casa para ele tomar conta. Quando ele faz isso, eu tenho certeza que Potifar estava entregando a casa dele na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele estava entregando a casa na mão de José. Era a mesma coisa assim, um administrador de Deus. Ele vai saber administrar, porque eu tenho visto nele um administrador potente, eu tenho visto nele prosperidade. E eu quero profetizar sobre a sua vida aqui neste momento. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai colocar um espírito sobre você, o mesmo espírito de temor. Quando a mulher de Potifar tentou tirar José do alinhamento de Deus, a Bíblia vai falar que José fugiu da presença dela. Ela formou tudo que formou. José foi preso. Projeto de Deus, 2 anos na prisão. 2 anos na prisão. O chefe da prisão coloca José como chefe da prisão.
José faz a prisão prosperar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não é a tua situação, não é o jeito que você fala assim, eu sou pobrezinho, eu sou desse jeito mesmo. Não, Deus está dizendo para você que quando o Espírito de Deus está em ti, quando a unção de Deus está na sua vida, você pode estar no lugar pior da sua situação, da sua vida. Deus manda te dizer, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter uma visão diferente. Aqueles que estiveram ao seu redor, Deus manda te dizer que mesmo eles não conhecendo Deus, vai ser abençoado por causa da tua pessoa. Para chegar até aqui, passou José. Vamos chegar um pouquinho em Moisés. Aleluia. Moisés foi um homem que teve uma fiação tão grande, uma ameação com Deus, que Deus uma certa vez parou para ouvir ele. Deus queria destruir aquela nação, e como ele intercede pela nação, Deus para ouvir ele. Isso é intimidade. Todo homem, toda mulher que tem intimidade com Deus, ele muda alguns processos, algumas coisas que eram para acontecer, de tragédias, ou aquelas pessoas que eram para morrer tudo. Certos morreram por causa da desobediência deles, mas quando eles teve um intercessor, Moisés, Deus não destruiu aquele povo, Deus não acabou com aquele povo, Deus deixou aquele povo caminhar até o processo deles, até eles mesmos se acabar com eles mesmos. Mas a Bíblia vai falar que a presença de Deus estava sobre Moisés. Moisés sobe no monte, e Moisés fala com Deus assim: se a sua presença não ir comigo, não me faça isso. Glória a Deus. Tu não entendeu? Moisés sabia que sem a presença de Deus, sem ele do lado dele, não teria como ele carregar aquele povo, não teria como ele orientar aquele povo desobediente. Deus cuidou das vestes daquele povo, no deserto. Deus cuidou do alimento daquele povo. Deus fazia que aquele povo comesse alimento saudável, para eles não ficarem doentes. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, e dizer para ti, que Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Deus está cuidando neste ano. Eu quero profetizar sobre a sua vida, abrir um portal espiritual para a sua vida. 2024 é um ano que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram a Ele, no Espírito e verdade. Sabe como que você vai vencer? Fala para o seu mocinho: eu preciso ter o ouvido de Deus, saber separar as coisas, saber tirar os seus ouvidos das notícias ruins, saber tirar os seus ouvidos daquelas pessoas que chegam perto de você e falam: não vai dar certo, não vai dar certo. Você recebe um Deus que tudo dá certo. Ainda que está escrito para dar errado, Deus vai lá e muda o quadro. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que está conosco todos os dias. Aleluia. Moisés leva o povo até perto da terra prometida. Agora Moisés morre aos 120 anos. O povo está lamentando por 30 dias pela morte de quem? De Moisés. Mas no meio daquele povo tinha dois homens que fizeram a diferença. Que fizeram o quê? A diferença. Um era da tribo de Judá, todo mundo conhece Caleb. O outro da tribo de Efraim. Quem era ele? Ele era chamado Osés, e o nome dele é Josué. Moisés chamava de Josué. Salvação, algo extraordinário. Esse jovem aprendeu tanto com Moisés, e quando Moisés subiu, imagine bem você ficar na beira do monte, 40 dias e 40 noites. Josué estava sempre ao pé do monte Sinai, esperando por Moisés, obediente. Primeira característica para você ter um alinhamento com o Espírito Santo, um alinhamento com Deus, se chama obediência. A obediência te leva a você ao sucesso. A obediência te leva a você a ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa vencedora. A obediência faz você alcançar coisas que você nunca imaginou. Pastor, mas como que é isso? Esse jovem era obediente. Se Moisés falava para ele: fica aqui, ele ficava.
Faça isso, ele fazia. E quando algo extraordinário acontece no livro de Números, capítulo 13, que quando Deus fala para Moisés assim, ó, pega 12 homens de cada tribo de Israel, leva eles e mostra para eles a terra dos inimigos, manda eles ver como que está a terra lá, se é boa ou se é ruim, e manda eles trazer as notícias daquela terra. A Bíblia fala que 10 se fermenta. Aqueles homens 10 traz uma tristeza para o povo de Israel. Diz que tem gigantes. A terra é boa, eles falaram. Mas eles olharam os problemas. Eles olharam as iniquidades. Mas agora, Caleb e Josué, eles não estão vendo problemas. Eles estão vendo o tamanho do Deus deles que prometeu a promessa. Eles estão vendo a terra. Eles estão tendo uma visão diferente. Toda pessoa que tem uma visão diferente, quando o médico olha para ele e fala assim, ó, você está com essa tal doença, ela não vê a doença, ela vê a cura. Estão me entendendo? Ela não vê a doença, ela vê a cura. Quando alguém chega perto dela e fala assim, não tem jeito, não vai dar certo, você vai abrir esse negócio, não vai dar certo, você não está vendo que está certo, você já está vendo assim, vai dar certo. É uma visão diferente. É uma visão que você está enxergando a terra, não o gigante que está na terra. Você já está enxergando a vitória. Era isso que Josué tinha dentro dele. Era isso que Caleb tinha dentro dele. Agora chegou o momento de quê? De Josué ter uma intimidade. Aquilo que Moisés tinha, agora chegou o momento de Josué. Tu não entendeu? Deus está dizendo para você agora que 2024 chegou o seu momento. 2024 chegou a sua hora de você colocar de pé. Levanta-te. O Senhor está falando para ti, levanta-te. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. Ninguém vai te resistir. Ninguém vai poder te resistir. Isso é promessa. Deus fez promessa para Josué e essa promessa está conosco. E ele disse para Josué, medita na minha lei. Tira aí. Tira aí. Vai prosperar. Tem tanta gente que fica correndo atrás de tanta prosperidade, de tanto dinheiro. Se eles soubessem o que é prosperidade, prosperidade é você deitar na cama e dormir tranquilo. Prosperidade é você comer do bom e do melhor. Isso é prosperidade, você ter paz dentro do seu interior. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas, pastores, estão tirando a sua própria vida. Eu não sei aqui em Minas, mas em Birigui, o que tem de pessoas que estão tirando a sua própria vida, se matando. Jovens, ricos, pessoas ricas, tirando a sua própria vida. Isso é falta do quê? Falta da presença de Deus. É falta da presença de Deus. Porque quando você tem Deus, e quando você está com a presença de Deus, você pode até não ter um real no bolso, você pode estar com a sua conta zerada, mas você sabe de uma coisa, você tem paz no seu interior. E em breve Deus pode te prosperar de uma tal maneira, em breve Deus pode tirar você da situação tão caótica